Fala rapaziada, que é Cícero do canal Cerossauro. Hoje vim trazer para vocês uma simulação do que eu acho que pode acontecer na Copa. No grupo A, eu vejo a Holanda muito superior a todos os seus adversários, portanto eu já a coloco como primeiro lugar nesse grupo. O Catar para mim é o mais fraco do grupo, mesmo jogando em casa vai incomodar, principalmente defensivamente, vai ser valente e não vai sofrer gols com facilidade, mas tem pouco recurso para enfrentar seleções experientes que enfrentará. Portanto, não o vejo com chances de passar de fase. O Senegal seria a segunda força do grupo no papel, está com um grande time, jogadores que brilham na Europa e vem tendo grandes resultados, principalmente ao vencer a Copa Africana de Nações. O Equador pode dar uma beliscada, até porque os times africanos mais fortes geralmente chegam com expectativa alta nas Copas e acabam vacilando. E times sul-americanos são duros na queda. Mas eu vou acabar indo pela lógica nesse grupo. E como eu disse já, a Holanda seria a primeira colocada e o Senegal então o segundo. No grupo B, a Inglaterra é a favorita do grupo e acho que vai cumprir com seu papel. Mesmo encarando adversários complicados, vai superá-los e ser a primeira colocada. Os outros três integrantes do grupo também têm grandes chances de passar. Vejo bastante equilíbrio entre os três, mas acredito que o Irã está um pouco abaixo dos outros dois integrantes, que é País de Gales e Estados Unidos. O Irã até tem um time experiente que sabe se fechar. Agora, ainda tem bons pontas e um matador, sendo perigoso também em contra-ataques. Os Estados Unidos têm uma seleção renovada, com muitos garotos e com grande futuro. Por isso acho que talvez não estejam preparados ainda para brilhar nessa Copa. E até a própria federação deve saber disso e quer dar cancha para a molecada, já ter experiência para jogar o Mundial de 2026 e fortalecê-los. E aí jogando em casa estarão mais preparados para fazer uma grande Copa. Mas qualidade tem de sobra. O País de Gales tem uma seleção mais preparada e que fez boas campanhas na Euro. Portanto, tem um time mais preparado do que seus dois adversários pela segunda vaga do grupo. Por estar acostumado a enfrentar adversários mais fortes que as outras seleções, eu acredito que o País de Gales então ficaria com a segunda vaga desse grupo. No grupo C, eu vejo a Arábia quase que com chances nulas de classificação, porque ela vem muito atrás dos outros adversários, até porque os três têm bastante qualidade. Então, se por acaso a Arábia passar, seria uma das maiores zebras da história das Copas, na minha opinião. A Argentina está voando e provavelmente vai ficar com a primeira vaga, talvez até com uma das melhores campanhas de todos os times da primeira fase, porque apesar de México e Polônia serem bons adversários, ainda não chegam ao nível do futebol argentino no momento, e mesmo enfrentando dificuldades, os irmãos devem superá-las. Resta saber quem fica com a segunda vaga, e a briga deve realmente ser definida no confronto direto que acontece já na primeira rodada do grupo entre México e Polônia. A seleção europeia tem Lewandowski, que vai atormentar o sistema defensivo mexicano, e tenho certeza que a Polônia irá aproveitar da grande diferença da média de altura para mandar a chuveirada para a área mexicana. Contudo, o time mexicano, ao meu ver, está mais preparado e tem mais qualidade técnica, portanto vou apostar na classificação do time comandado por Tata Martino. No grupo D, tem uma discrepância muito grande entre o futebol praticado pelos dois times europeus, aí, que é a França e a Dinamarca, com relação à Tunísia e à Austrália. Apesar de terem times competitivos, nenhum deve superar os europeus. Resta saber quem será o primeiro colocado do grupo, já que apesar de ter um elenco mais qualificado, a França está com muitos jogadores com problemas. Já podemos citar aí Kanté e Varane, que são jogadores que fazem bastante diferença. E ainda tem um histórico recente negativo diante da Dinamarca. De repente, o resultado mais lógico seria um empate, e dessa forma a tendência é que os dois times somem 7 pontos. Assim, precisaremos levar em conta o saldo de gols. Nesse quesito, acredito que a França se mostra mais forte ofensivamente, então colocarei a atual campeã em primeiro lugar e a Dinamarca no segundo. O grupo E é um pouco parecido com o grupo D, já que tem duas favoritas aí, que é a Espanha e a Alemanha, e outros dois times que vêm bem abaixo, no caso, o Japão e a Costa Rica. A diferença é que o Japão, comparado com Tunísia e Austrália, é um time que tem mais possibilidade de poder aprontar para cima dos favoritos. Mesmo assim, não vejo tanta competência nesse time japonês para superar a Alemanha e a Espanha. E ainda tem o problema do Japão contra os europeus, no quesito altura e força física. Quem lembra do jogo entre Bélgica e Japão em 2018, sabe que o time asiático estava melhor em campo, vencendo por 2-0 e perto de se classificar. Porém, ao perceber a diferença física entre as equipes, o treinador Roberto Martínez colocou em campo jogadores mais altos e fortes, mandando a chuveirada para a área, e conseguiu virar o jogo se utilizando dessa variável. Por isso, caso o Japão esteja se sobressaindo diante de Espanha e Alemanha, as seleções europeias já sabem como superá-lo. A Costa Rica está muito abaixo daquela que foi longe em 2014, e para piorar, está com muitas opções veteranas. Acredito que será saco de pancadas nesse grupo. Minha dúvida então é quem ficará com a primeira posição, já que a Alemanha e a Espanha possuem grande equilíbrio.
Digamos que o empate aconteça nessa partida. O saldo de gol vai definir o primeiro colocado. E acredito que a Alemanha terá mais dificuldade contra o Japão do que a Espanha, pelo fato da maioria dos jogadores japoneses atuarem na Bundesliga. Contudo, o futebol da equipe alemã é mais ofensivo e objetivo. O time espanhol gosta muito de trabalhar a bola e não finaliza tanto como poderia em gol, dando, por exemplo, poucos chutes de longa distância. Levando em conta esse roteiro, eu vou apostar na Alemanha na primeira posição e a Espanha em segundo. No grupo F, a única certeza que tenho é de que a Bélgica será a primeira colocada. Digo isso porque tem um dos elencos mais qualificados de todos, se não até o mais qualificado de todas as equipes da Copa. E ainda tem a possibilidade de ser a última chance dessa geração belga brigar pelo título de uma Copa, já que estão ficando veteranos. Na teoria, a Croácia é a segunda melhor equipe do grupo, tem um grande time, mas um time que envelheceu bastante e teve pouca renovação, contando ainda com muitos veteranos para decidir jogos, como Modric e Perisic. Não tem mais uma grande referência no ataque como tinha antes, Mandzukic, e isso muda bastante o estilo de jogo. Alguma coisa me diz que essa Croácia não irá tão longe como deveria. E ainda tem como adversários o bom time canadense, que surpreendeu nas eliminatórias e leva para a Copa um futebol muito veloz e criativo. Por fim, ainda tem Marrocos, que já tinha um bom time e contou com o reforço do craque Ziyech, que estava brigado com o treinador. Mas então mandaram o treinador embora para que Ziyech voltasse para a Copa. Porém, esse tipo de coisa acaba caindo mal num grupo de jogadores, porque muitos podem achar ruim. E um atrito pode ser criado no grupo. Isso já aconteceu outras vezes também com times africanos. Como toda Copa tem uma zebra, eu ainda acredito que nesse grupo teremos uma zebra. Ou o Marrocos ou o Canadá vão passar e a Croácia vai ficar para trás. Vou apostar aqui então que o Canadá vai passar para a segunda fase nesse grupo. O grupo G é o grupo do Brasil, e se o Brasil teve dificuldade na Copa passada, vai ter mais ainda agora. Porque é claro que o time brasileiro está melhor, mas a Suíça continua muito bem e deu muito trabalho, é claro. Na última Copa a gente não conseguiu nem vencer, deu 1-1. Já a Sérvia está muito superior à Sérvia que enfrentamos em 2018. Vai dar muito mais trabalho ainda. Acho que a seleção terá a primeira vaga do grupo, mas até apostaria, quem sabe, um grupo decidido por saldo de gols, com empates entre Suíça, Sérvia e Brasil, terminando todos esses com 5 pontos somados, e Camarões com 0. Dessa forma, quem fizer mais gols em Camarões, que para mim será o saco de pancadas do grupo, vai ficar com a primeira posição. E o Brasil jogando por último com a seleção africana deve ser beneficiado por isso, pois o Brasil acompanharia o jogo dos adversários e saberia o quanto irá precisar fazer em seu jogo. Considerando o Brasil na primeira posição, o difícil é ter que escolher um entre Sérvia e Suíça, dois times que se equivalem muito em talento. A Suíça tem uma seleção mais preparada e experiente, que mantém o seu estilo de jogo há anos e vem fazendo grandes campanhas em todas as competições que disputa. Já a Sérvia tem uma equipe mais renovada e com muitos jogadores em grande fase em suas equipes. Mitrovic está imparável no Fulham e vai ser um perigo constante. Vou apostar na Sérvia justamente pela grande fase que se encontra e pelo bom futebol apresentado. O grupo H para mim é um dos mais fáceis de resolver. Portugal e Uruguai estão bem acima das outras equipes, que é Gana e Coreia do Sul. A Coreia do Sul até tem um time bem ajeitadinho, mas falta muito talento ali. Apenas Son se sobressai nesse time. Já a seleção ganesa penou para se classificar e não tem um time muito bom. Trouxe alguns reforços naturalizados aí, mas eu acho que vai demorar para encaixar e mesmo assim não vai ter condições. O problema do grupo é quem ficará com a primeira colocação, e acredito que a briga será boa. Portugal e Uruguai devem ser um dos melhores jogos da primeira fase, até porque Portugal foi eliminado pelo Uruguai em 2018 e vai querer uma revanche. Apostarei na seleção portuguesa para ser o primeiro colocado, por ter um elenco mais qualificado e mais opções para decidir o jogo, mesmo acreditando que o Uruguai tem um time titular muito bom e após a chegada de Diego Alonso é outro time. Mas o Uruguai fica em segundo na minha opinião. Teremos então nas oitavas Holanda e País de Gales, um jogo que acredito que a Holanda possa encarar uma dificuldade inicial, mas após as equipes se conhecerem em campo, a seleção comandada por Van Gaal mostrará sua superioridade e passará de fase. Argentina e Dinamarca têm tudo para fazer um jogão, aos moldes daquele Argentina e França de 2018 que terminou 4-3. Fica difícil até prever um classificado, tendo mais a acreditar no time argentino, que é um time que cria oportunidades o tempo todo, mas que também costuma perder muitas chances. E isso pode ser um grave problema, porque a Dinamarca já é mais objetiva e quando chega define melhor. A Argentina tem uma desvantagem de não enfrentar um time tão forte quanto a França na primeira fase, que a Dinamarca enfrentará. Portanto, o time europeu deve chegar mais preparado, mas apostaria em uma vitória argentina, talvez na prorrogação ou pênaltis. Alemanha versus Canadá seria outro confronto, e a façanha do Canadá acaba por aí na minha opinião. Creio muito que esse time alemão vá longe, tem um estilo de jogo de imposição e que explora todos os lados do campo e também o centro.
a Alemanha deve passar com tranquilidade para as quartas. Brasil e Uruguai promete ser um jogo tenso e de rivalidade. A derrota nas eliminatórias deve motivar o time uruguaio, que deve fazer uma partida de superação. Contudo, a qualidade da seleção é muito grande e aposta em um 2-1, 1-0 para o Brasil, por exemplo. Inglaterra e Senegal terão um outro jogo bem equilibrado caso ocorra. A maioria dos jogadores senegaleses jogam na Inglaterra, ou já jogaram. Portanto, conhecem muito bem o seu estilo de jogo. A Inglaterra deve pressionar mais e vai encontrar uma falha para abrir o placar. Estando na frente, dificilmente vai ser surpreendida e terá o controle da partida, o que me faz crer que os ingleses passarão com um placar apertado, por exemplo 1-0. A França também não terá vida fácil com o time mexicano, mas é outro time que tem qualidade de sobra e jogadores que tiram um coelho da cartola quando querem. Portanto, a França deve passar. Bélgica e Espanha fazem um jogo mais equilibrado das oitavas nessa minha simulação. A Bélgica está mais preparada, mas pesa contra ela o fato de que em Copas do Mundo costuma se complicar contra os grandes europeus em mata-matas. Já a Espanha é diferente, se agiganta contra as favoritas e tem menos pressão em sua seleção, que ainda é jovem para vencer a Copa. Mas acho que a força belga deve prevalecer e apostaria em uma vitória por exemplo, 2-1. Nessa minha simulação, Portugal reencontra a seleção que quase a tirou da Copa, a Sérvia. E acho que o técnico Fernando Santos aprendeu bastante com o erro cometido e começou a soltar o time um pouco mais, depois do susto. A Sérvia tem um grande time e deve complicar para o lado português novamente. Vou apostar em Portugal, mas fico bem dividido porque esse time da Sérvia eu acho que vai incomodar pra caramba. Nas quartas, Holanda e Argentina se encontrariam. Lembrando que em 2014 a Argentina venceu os holandeses nos pênaltis. Apesar do grande equilíbrio desse confronto, até porque hoje eu acho que são os dois times que estão há mais tempo sem perder, acho que a Holanda consegue se vingar e passar para a semi. Van Gaal preparou muito bem o time para a fase final da competição, ao meu ver, principalmente defensivamente. Brasil e Alemanha farão um confronto que me deixa extremamente confuso, porque eu acho que time por time o Brasil até possui um elenco mais preparado, mas como não enfrenta europeus, a gente não consegue mensurar como será esse time enfrentando os melhores. As duas seleções jogam para frente, criam muitas oportunidades e, ao meu ver, tudo pode acontecer. Devido ao fato desse jogo ter um caráter de honra para o Brasil, após a humilhação de 2014, acredito que o Brasil acaba passando, mas como citei anteriormente, acredito que tudo possa acontecer nesse jogo e nada me surpreenderia. Inglaterra contra a França também tem tudo para ser um jogão e de fortes emoções, se acontecer. Inclusive, um jogo de muitos gols. Pelo fato da França ter mais jogadores eficientes e temer menos decisões, vou passar ela para a semi. Bélgica e Portugal devem fazer outro jogo de muito equilíbrio e pouco risco, ainda mais conhecendo a forma de jogo de Fernando Santos, que não gosta de se arriscar. Acho que é o tipo de partida que será definida em um lance, de bola parada talvez, ou uma jogada genial de algum dos craques desse confronto, e levo muita fé nessa seleção belga, acredito que irá superar Portugal. Holanda e Brasil se repete em diversas fases ao longo da história, e o equilíbrio é sempre muito grande. São dois times muito preparados, com ótimos treinadores, mas eu acho que essa preparação que o Van Gaal irá fazer para os pênaltis na fase final vai ser forte, e tem algo muito eficiente aí pelo que me parece. Por isso, acho esse jogo acontecer e empatar, a Holanda superará o Brasil. Mas dentro de campo, o time brasileiro é melhor. A defesa holandesa é sensacional, tem Van Dijk ainda, é um marcador brilhante e vai colar em Neymar. Apesar de ser um ótimo time, não consigo ver essa seleção brasileira com perfil para ser campeã, como foi em 2002, por exemplo. E acho que a lateral direita ainda vai dar muita dor de cabeça para Tite. Por isso acredito que não chegaremos até a final, até porque tenho uma sensação de que se passar pela Alemanha vai dar uma ideia de dever cumprido, humilhação vingada e vai acabar se acomodando. A Bélgica está engasgada com a França, porque em 2018 também na semi perdeu a partida jogando melhor. Agora, a estratégia deve ser outra e acho que os jogadores e o treinador Roberto Martinez sonham com esse confronto para dar o troco. Vou apostar em uma final entre Holanda e Bélgica, tendo uma campeã inédita nessa Copa. Terceiro e quarto, como a França vai estar muito desiludida, até porque entra no Mundial defendendo o título e se achando melhor, vai ser derrotada na disputa de terceiro e quarto pelo Brasil por um 3-1 com uma atuação bem leve brasileira. Já a final, nos últimos confrontos a Holanda sobrou contra a Bélgica pela Nations, mas em Copa do Mundo a situação será outra. É uma competição de dimensões completamente diferentes, e a Holanda tem a velha fama de amarelar nas finais, inclusive nas duas últimas que perdeu foi derrotada por times que também não tinham nenhum título mundial, Argentina em 78 e Espanha em 2010.
No final das contas, acho que dessa vez a Holanda vai sair da fila e vai surpreender, porque nas outras vezes que chegou na final, estava sendo considerada uma das favoritas e mostrando melhor futebol ao longo da competição. E dessa vez vai jogar mais fechada, chegar como surpresa e ser eficiente. E então, galera, concordam comigo? Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir esse vídeo, também se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção e um abraço.